Olá, meus irmãos. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso último bloco da exortação apostólica Evangelho Gaudium, que é a alegria do Evangelho do Papa João Paulo II. E vamos dar continuidade onde nós ficamos, né, desses 4 blocos, essa breve partilha dessa alegria do Evangelho, né, que deve ser sempre o nosso livro de cabeceira, a riqueza dessa encíclica para a nossa vida, para a vida da igreja, que a nossa vida seja sempre esse evangelho vivo para o outro, essa alegria para o outro, esse entusiasmo para o outro. E ontem nós ficamos no desafio dessa espiritualidade missionária, como vem a ser. E nós vamos vendo que nós precisamos dar não ao nosso desânimo egoísta, que acontece nesse trabalho, dessa missão que nós temos com o outro, para o outro. Então diz o Papa Francisco, lá no item 81, quando mais precisamos de um dinamismo missionário que leve sal e luz ao mundo. Quando mais precisamos de um dinamismo missionário que leve sal e luz ao mundo, porque nós devemos ser sal no mundo, nós devemos levar luz ao mundo, um mundo que vive na escuridão, o mundo, os valores morais, éticos, cristãos se perderam, então nós precisamos ser sal e luz do mundo. Então o que é que o Papa diz? Muitos leigos temem que alguém os convide a realizar alguma tarefa apostólica e procuram fugir de qualquer compromisso que eles possam roubar o tempo livre. Porque você quer ser luz, você quer ser sal no mundo, mas você só é o burocrático. É o funcionário burocrático do reino dos céus, né? O funcionário. Que funcionário é esse? Tá? Porque hoje é o meu dia de folga. Né? Minha folga é na segunda-feira, eu não faço mais nada. Está lá uma pessoa morrendo, lhe procura para rezar, se for um sacerdote, para levar um seu desenfermo. Não, hoje é o meu dia de folga. E o Papa Francisco continua. Hoje, por exemplo, tornou-se muito difícil nas paróquias conseguir catequistas que estejam preparados e perseverem no seu dever por vários anos. Se tornou difícil. Mas algo parecido acontece com os sacerdotes que se preocupam obsessivamente com o seu tempo pessoal, essa obsessão pelo seu tempo pessoal, essa obsessão pelo seu tempo livre, que vai roubar o meu tempo livre. Isto muitas vezes fica-se a dever que as pessoas sentem imperiosamente, veja, as pessoas sentem imperiosamente, diz o Papa Francisco, necessidade de preservar os seus espaços de autonomia, como se uma tarefa de evangelização fosse um veneno perigoso, uma tarefa de evangelização fosse um veneno perigoso e não uma resposta alegre ao amor de Deus. A minha resposta à evangelização não rouba o meu tempo, mas sim uma resposta alegre ao amor de Deus que nos convoca para a missão e nos torna completos e fecundos. Porque essa missão, meu irmão, quem mais ganha é você. Você se torna completo e fecundo porque você está atendendo a um apelo e uma resposta de Deus. Você está sendo um instrumento, mesmo um instrumento imprestável nas mãos de Deus. O problema, diz o Papa Francisco, lá do item 82, o problema não está sempre no excesso de atividade, não é no excesso de atividades, mas sobretudo nas atividades mal vividas, sem as motivações adequadas. Meu irmão, qual é a tua motivação na evangelização? É o sucesso? É para atingir um objetivo? É para cumprir uma meta? É para você, como se dizem hoje os administradores, é para sair na foto. Aí vou dar esse curso, quantos me escutaram? Quantos me ouviram? Ah, eu vou fazer esse trabalho, essa pastoral, na visita ao hospital, na promoção humana. E aí, quantos viram o meu trabalho? Meu irmão, você é um mero instrumento nas mãos de Deus. O problema, como diz o Papa Francisco, o problema não está no excesso de atividades, mas sobretudo nas atividades mal vividas, sem as condições adequadas, sem uma espiritualidade que impregne a ação e a torne desejável. Tem que estar impregnado em nós essa ação e a torne desejável, eu me torno desejoso dessa ação. Daí que as obrigações, veja, a obrigação quando é a lei, quando é para você cumprir, ou por você mesmo, você pode até morrer na cruz, mas ser por você mesmo. Daí as obrigações cansem mais do que é razoável e às vezes façam até adoecer. Não se trata de uma fadiga feliz. Cansado de descansar em Deus, eu trabalhei, chegou o final do dia, estou cansado, ser mais feliz, porque o Senhor me conduziu, dei minha vida unido, dei sentido a essa cruz, dei sentido ao meu sofrimento, me ofertei por amor a Deus, por amor a Cristo. Não se trata de uma fadiga feliz,
mais tensa, gravosa, desagradável e, em definitivo, não assumida. Como nós vivemos isso? Outros, por não aceitarem a custosa evolução dos processos e querem que tudo caia do céu. Tudo caia do céu. Porque você não confia na ação do Espírito Santo. Você não confia que você é um instrumento de Deus para o outro. Outros ainda caem no desânimo, diz o Papa Francisco, por não saberem esperar e querem dominar o ritmo da vida. Você tem um controle de tudo. No Evangelho você tem um controle. Porque a maior evangelização, meu irmão, é a sua vida, é o seu testemunho, é a sua postura. Aí você, ainda outros caem no desânimo por não saberem esperar. Não esperar que a ação é de Deus, que o tempo é de Deus, que quem toma a iniciativa é Deus que se utiliza de você. E querem dominar o ritmo da vida. A ânsia odierna de chegar a resultados imediatos. Resultado. Minha meta. Meu irmão, o resultado de quem alcança é Deus. Faça a sua parte. O resultado é Deus. É Deus quem colhe os frutos. Os frutos serão colhidos no tempo de Deus. Você pode nem ver os frutos. Mas seja. A ânsia odierna de chegar a resultados imediatos faz com que os agentes pastorais, os evangelizadores, os cristãos não tolerem facilmente tudo o que signifique alguma contradição, alguma coisa que venha contra mim, um aparente fracasso, uma crítica, uma cruz. Então, você não aceita nenhum fracasso, você tem que ser o perfeito. Você tem que ser a sua postura, o seu trabalho no ministério, o seu trabalho nessa pastoral tem que ser sucesso, tem que fazer sucesso. Uma crítica, você não aceita uma crítica, você não aceita uma cruz. Por quê? Porque você está fazendo por você. E o Papa Francisco continua. Assim se gera a maior ameaça, que é o pragmatismo cinzento da vida cotidiana da igreja, no qual aparentemente tudo procede dentro da normalidade, tudo normalidade, mas o povo tudo atrás de meta, cada um buscando os primeiros lugares. Ninguém quer o último lugar. Por Santa Teresinha, eu quero o último lugar, porque ninguém briga por ele. Nas comunidades, nas igrejas, nas paróquias, nos ministérios, todo mundo quer ser, né? Eu quero ser, estou crescendo se eu for o formador pessoal, formador comunitário, se eu sou responsável lá pela a equipe lá diocesana na minha paróquia. Você quer só os primeiros lugares, você está fazendo por você, meu irmão. E continua o Papa Francisco. Tudo procede dentro da normalidade, mas na realidade a fé vai se deteriorando, se degenerando na mesquinhez, na busca de si mesmo, na busca de você se mostrar o cristão, né? Eu sou cristão, me dedico demais, mas você se dedica por você mesmo, porque você que quer aparecer. O que é que São Paulo diz? Eu preciso morrer, eu preciso desaparecer para que Cristo apareça, para que o irmão apareça, é o outro. Desenvolve-se a psicologia do túmulo, desenvolve-se a psicologia do túmulo, que pouco a pouco transforma os cristãos em múmias de museu. Múmias, todo mundo cheio, está lá cheio a comunidade, cheio as paróquias, mas túmulos de museu, desiludidos com a realidade, com a igreja ou consigo mesmo, vivem constantemente tentados a apegar-se a uma tristeza melosa, sem esperança, que se apodera do coração como o mais precioso elixir do demônio. Elixir do demônio. Todo mundo em competição contra si mesmo. Todo mundo dependendo de si mesmo, das suas qualificações. Quem sabe mais, mas não depende do Espírito Santo. O Espírito Santo que vem e se aposta de você, você miserável, você fraco, porque você vai ser qualificado, você vai ser potencializado pela ação do Espírito para o outro, para edificar a igreja de Jesus Cristo. Chamados para iluminar e comunicar vida, acabam por se deixar cativar por coisas que só geram escuridão. Você acaba sendo escuridão, meu irmão. Você não é sal no mundo. Você não é luz no mundo. Por tudo isso, por tudo isso, diz o Papa Francisco, por tudo isso, permitir que insista. Não deixemos que nos roubem a alegria da evangelização. Meus irmãos, não deixem que o mundo, que o inimigo roubem a alegria da evangelização. A evangelização é de salvar almas. Por isso Santa Brígida, ela dizia, uma só alma, se fores instrumento de uma só alma, se você for um instrumento de uma só alma,
para a salvação dela, você vai alcançar bens imensuráveis diante de Deus. Veja como está no coração do Pai salvar almas. Santa Brígida, se você for, meu irmão, minha irmã, um instrumento de salvação de uma alma que está caminhando para o inferno, uma só alma, se aquela alma está caminhando para o inferno, você for um instrumento de salvação, você vai alcançar bens imensuráveis. Veja o que está no coração do Pai. Salvar almas. Traduzindo, evangelizar. Não deixe que roube a alegria da evangelização, porque você, meu irmão, não é você que vai ditar como vai ser, como não vai ser, os frutos que vai colher, não. Se abandone. Seja um instrumento agora, não espere. Eu tenho que evangelizar uma pessoa por dia. Não é só por dia, é todas as pessoas. Todas as pessoas que tiverem contato com você precisam conhecer, precisam ter amizade com Jesus Cristo. Apresente Jesus Cristo com a sua vida. Precisamos dar não ao pessimismo estéril. Tem lá em João 16, 22. A alegria do Evangelho é tal que nada e ninguém poderá nos tirar. Nada e ninguém poderá nos tirar. Os males do nosso mundo, lá em João 22, João 16, 22, os males do nosso mundo, os da igreja, não deveriam servir como desculpa para reduzir a nossa entrega e o nosso ardor. Não vou servir não. Aquele meu coordenador, aquele meu formador, aquele responsável pelo ministério, não vou não, ele é muito chato. Meu irmão, você está fazendo as coisas por você mesmo ou por Deus? Vejamos-los como desafios para crescer, para nos formar para o céu. Somos cidadãos do céu, não da terra. Além disso, o olhar crente é capaz de reconhecer a luz que o Espírito Santo vem irradiar no meio da escuridão, porque é o Espírito Santo, meu irmão, que faz a obra. Mesmo você vendo tudo destruído ao seu redor, mesmo pessoas que você, essa pessoa é assim, assim, assim. Mas é Deus que faz, meu irmão, não somos nós, não são as pessoas. Como tem lá em Romanos 5:20. O que é que diz lá em Romanos 5:20? Com esse olhar do Espírito, não podemos esquecer que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5:20. Onde abundou o pecado, superabundou. Tá pecado? É pecado ali? Tá difícil? Meu irmão, é a graça de Deus que faz. Que sejamos facilitadores da graça, como a gente falou anteriormente, facilitadores da graça. Precisamos ter um maior realismo. Ter um maior realismo não significa menor confiança no Espírito, nem menor generosidade. Isso é realidade, meu irmão. Não é se acomodar, não. É realidade. Faça a sua parte. Esqueça o que o outro vai fazer. Faça a sua parte. Seja. Se o outro não faz, faça por ele. Porque ele fez isso aqui. Pare de olhar para o outro. Mas faça a sua parte. Você, como membro da sua casa, como esposo, como filho, como mãe, como pai, não se preocupe se o outro faz. Faça a sua parte. Seja fiel. Ame. Na ordem presente das coisas, a misericórdia, providência, está nos levantando para uma ordem de relações humanas que, por obra dos homens, e a maior parte das vezes para além do que eles esperam, se encaminham para o cumprimento dos seus desígnios superiores e inesperados. E tudo, mesmo as adversidades humanas, convergem para o bem da igreja. Veja que coisa linda. Mesmo as adversidades humanas convergem para o bem da igreja, porque Deus tira bem até de um mal. Até de um mal. Se aquilo está errado, mas faça a sua parte. Se você perseverar, mesmo diante dessa dificuldade, desse mal, Deus tirará o grande bem. Então, as adversidades dentro da igreja sempre convergem para um grande bem, porque a ação, a obra é do Espírito, não é nosso. A obra é de Deus, a tua família é de Deus. Esta obra, essa comunidade, esse carisma, essa pastoral que você faz parte não é tua, é de Deus. Nós somos apenas colaboradores, facilitadores da graça de Deus. E o Papa Francisco continua lá no item 85. Uma das tentações mais sérias que sufoca o fervor, vejam, uma das tentações mais sérias que sufoca o fervor e a ousadia é a sensação de derrota que nos transforma em pessimistas, lamurientos e mal-humorados, desencantados, como diz o Papa Francisco, aqueles que têm cara de vinagre, de azedo, diante das dificuldades. Temos que ter essa alegria do Evangelho, entusiasmo.
Porque o homem entusiasmado, o cristão entusiasmado é cheio de Deus. Então, o pessimista, aquele que vive se lamuriando, mal-humorado. Ninguém pode empreender uma luta e se de antemão não está plenamente confiando no triunfo, como é que eu vou não confiar? Porque a vitória é de Deus. A vitória não é sua. Essa luta que você tem hoje, meu irmão, essa luta dentro da sua casa, dentro da sua família, na pastoral, na igreja, essa luta não é tua, é de Deus. Quem começa sem confiança, veja o que o Papa Francisco diz. Quem começa sem confiança perdeu de antemão metade da batalha e enterra os seus talentos. É a confiança em Deus, não é a confiança em você, nos seus méritos que você pode fazer, porque Deus é bom, independente, Deus é sempre bom, Deus é sempre fiel, mesmo em meio da sua infidelidade. O que é que diz São Paulo, lá em 2 Coríntios 12, 9? Basta-te a minha graça, porque a força manifesta-se na fraqueza. Veja que coisa, por que a gente esquece isso? Todos os dias a gente tem que se lembrar disso. Basta-te a minha graça, porque a força manifesta-se na fraqueza, na tua fraqueza. Você se sente fraco, a graça de Deus vem. Você não é forte, meu irmão, porque quando você se considera forte, você quer ditar normas para as pessoas, você quer ter o controle da situação, mas quem tem o controle é Deus que tem o controle da situação, o controle dentro da sua família, o controle dentro da sua pastoral, dentro da obra que você faz fora, nessa ação missionária, é Deus. E diz o Papa Francisco, o triunfo cristão é sempre uma cruz, mas cruz que é simultaneamente estandarte da vitória. A cruz é o estandarte da vitória. Você está passando por essa dificuldade, você está passando por essa cruz, mas a cruz é esse sofrimento, é o estandarte da vitória. Quando a gente une a cruz de Cristo, é o estandarte da vitória que se impunha com ternura batalhadora contra as investidas do mal, contra as investidas do Satanás, do inimigo, que está sutilmente minando a nossa vida que nos dizemos cristãos. Não tenha medo da sua fraqueza, não tenha medo da sua miséria, não tenha, porque é isso que você é. Você não tem do que se vangloriar. Basta-te a minha graça, porque é na fraqueza que se manifesta a força de Deus. É na tua miséria. Não tenha medo. Tenha medo sim de desagradar a Deus. Tenha medo sim de parar de lutar. Tenha medo sim de você ficar com a cara de vinagre, como diz o Papa Francisco. Mas você precisa estar sempre lutando, lutando contra si mesmo. Lutando para fazer a vontade de Deus. Lutando para porque você, mesmo na dor, mesmo no sofrimento, você está perseverando porque você confia no Senhor. Você confia no amor. Você confia nesse Deus, nesse Pai, que está sempre de portas abertas para acolher aqueles que estão sofrendo, aqueles pobres, os miseráveis. Ele que larga as 99 e vai atrás daquela ovelha, que é você, está sempre atrás de você. Deus não desiste de ninguém. Deus não desiste de ninguém, não vai desistir de você nunca, jamais. E o inimigo vem para a gente parar na nossa fraqueza e na fraqueza do outro. Aí fica desanimado. Não, não perca seu entusiasmo. E diz o Papa Francisco, o mau espírito da derrota é irmão da tentação de separar prematuramente o trigo do joio, resultado de uma desconfiança ansiosa e egocêntrica, essa desconfiança do outro. Ah, que ele não dá mais, que ele não presta, deixa para lá, deixa se virar. Não, não é isso, é uma desconfiança ansiosa e egocêntrica. Isso quer separar o trigo do joio. Quem faz a obra é Deus, meu irmão. Quem faz a obra é Deus. Quem faz a obra é Deus. É precisamente a partir da experiência deste deserto que muitas vezes nós temos que passar, deste vazio que podemos redescobrir a alegria de crer. É nesse vazio, é nessa experiência de deserto, que é precisamente aí que podemos redescobrir a alegria de crer, a sua importância vital para nós, homens e mulheres. No deserto é possível redescobrir, meu irmão, é possível redescobrir o valor daquilo que é essencial para a vida, aquilo que é essencial para a sua vida, para a minha vida. Assim sendo, o mundo de hoje, há inúmeros sinais de sede de Deus no mundo. Se você olhar ao seu redor, como há vários sinais de sede de Deus. O homem de hoje tem sede de Deus. Ele pode nem perceber, mas tem sede de Deus. Do sentido último da vida, ainda que muitas vezes expressos implícita ou negativamente, está implícito no homem de hoje essa sede de Deus. O homem quer ser feliz.
Por isso que Santo Agostinho ele disse que o homem vive procurando a felicidade em todos os lugares, em todos os cantos. E a felicidade maior, quando ele encontra Deus, ele se completa plenamente. Tarde te amei, porque tarde te encontrei, diz Santo Agostinho. E esse Deus está dentro de você. Essa força do Espírito que vem em seu socorro, que está sempre junto de você, tomando conta de você. E continua o Papa Francisco, né? O sim às relações novas geradas por Jesus Cristo. Porque as nossas relações são geradas por Jesus Cristo, é o Espírito Santo. Como o Papa Francisco diz, sair de si mesmo para se unir aos outros faz bem. Sair de si mesmo, sair da minha comodidade para me unir ao outro, a necessidade do outro me faz bem. Quantos a gente vê hoje, nada contra as terapias, os psicólogos, mas porque nós estamos centralizados em nós mesmos. Nós estamos buscando a felicidade de nós mesmos. Nós precisamos sair de si, dar o passo, sair de si para me unir ao outro, faz bem a mim. Fechar-se em si mesmo é provar o veneno amargo da imanência e a humanidade perderá com cada opção egoísta que fizermos. A sociedade e o mundo vai perder com essa escolha egoísta que você faz. Fala novamente. Fechar-se em si mesmo é provar o veneno amargo da imanência. E a humanidade perderá com cada opção egoísta que fizermos. Imanência. Eu fui lá para o dicionário e botei a escrever aqui para vocês. O que é imanência? Imanência. Ficar só no externo, nas aparências. Quantos de nós estamos na imanência? Fechado em si mesmo, ficando só no externo, na aparência, querendo ser o bonzinho, o santinho. O bom, quem é bom é Deus. Basta ter a graça de Deus na sua vida. Porque é na tua fraqueza, na tua miséria. Porque eu quero mostrar essa exterioridade de bonzinho, de bom cristão. Então, a imanência. Fechar-se em si mesmo e provar o veneno amargo da imanência. Veneno amargo da imanência. Veneno amargo de permanecer só no externo, só nas aparências, só para mostrar. A humanidade perderá em cada opção egoísta que nós fazemos com isso. O ideal cristão, veja o Papa Francisco no item 88, o ideal cristão convidará sempre a superar a suspeita, a desconfiança. Então, por quê? O ideal cristão, eu vou sempre me superando, eu não paro na minha fraqueza, na minha miséria, porque o Espírito Santo se utiliza assim, na minha miséria, na minha fraqueza. Quanto mais eu me sinto incapaz, mais eu dou passo, mais eu evangelizo, mais eu anuncio o Senhor. Aí você vê que quem faz a obra é Deus. Porque você não está parado nessa imanência do exterior. Não, temos que estar sempre de prontidão. Meu irmão, vá visitar o hospital. Meu irmão, vá pregar. Meu irmão, faça isso. Eu vou. Porque quem faz a obra é Deus. Porque você está sempre o quê? Buscando ao Senhor. Quando você busca sempre ao Senhor, você está sempre preparado para dar sim, para acolher. Então, o Evangelho convida-nos sempre a abraçar o risco do encontro com o rosto do outro. Veja que coisa linda. O Evangelho convida-nos sempre a abraçar o risco do encontro, o risco de encontrar o outro que você não sabe quem é. O encontro com o rosto do outro, com a sua presença física, que interpela com os seus sofrimentos, com as suas reivindicações. Você vai se deparar com o outro, porque você vai se deparar com o outro e você não vai impor de goela abaixo esse cristianismo, esse anúncio do Evangelho, essa alegria. Você vai passar com o seu testemunho, com a sua vida. Você vai passar com uma alegria contagiosa que permanece na sua vida. Contagie o outro com essa alegria. Você está sofrendo, você está na cruz, você está na tribulação, mas contagie o outro, porque essa alegria não é tua, é de Deus, é a alegria do céu, é o Espírito Santo. E continua o Papa Francisco, o isolamento, que é uma concretização do imanetismo, pode exprimir-se numa falsa autonomia que exclui Deus, numa falsa autonomia que não depende da ação do Espírito Santo, mas pode também encontrar na realidade uma forma de consumismo espiritual à medida do próprio individualismo doentio. Esse individualismo doentio que você depende só de sua qualificação, depende só da sua sabedoria. Feito Tomás de Aquino, depois de anos de estudos e se aprofundar em Deus, ele disse: quanta sabedoria eu adquiri, quanto conhecimento eu tive. Isso é nada, um grãozinho de areia diante da imensidão da sabedoria de Deus.
feito Santa Margarida Maria de Alacoque, teve uma faísca do amor de Deus e desmaiou diante de tão grande amor, diante de tanta misericórdia. Continua o Papa Francisco, mais do que o ateísmo, o desafio que hoje nos apresenta é responder, ser resposta adequadamente à sede de Deus de muitas pessoas. Veja como é forte. Mais do que o ateísmo, o desafio que hoje nos apresenta a mim e a você é responder adequadamente à sede de Deus de muitas pessoas, para que não tenham de ir apagá-la com propostas alineantes ou com Jesus Cristo sem carne e sem compromisso com o outro, porque Jesus Cristo tem compromisso com a vida do outro. Se você é cristão, você tem compromisso com a vida do outro. Se você é cristão, você tem compromisso com o seu irmão da sua célula, você tem compromisso com os irmãos, as pessoas da sua casa, você tem compromisso com as pessoas da paróquia, do seu ministério, dessa pastoral que você tem compromisso. Não é isolado porque tudo é o outro. Acabarão enganados por propostas que não humanizam e não dão glória a Deus. São propostas enganadoras, esse cristianismo onde não tem o outro. Esse cristianismo que é só você, o cristianismo é sempre o outro. É o fim, é o outro, é isso que Cristo veio fazer a terra. Ele veio enviado pelo Pai para o outro. E a gente se esquece disso, diz lá no 89, dessa carta encíclica, a alegria do Evangelho. Inclui-se, diz o Papa Francisco, uma relação pessoal. Não com energias harmonizadas, mas com Deus, com Jesus Cristo. Porque a nossa relação está sempre com Deus, com Cristo, com a ação do Espírito Santo, sempre para o outro. E continua o Papa Francisco, lá no item 91. Isto é o que se verifica hoje quando os crentes procuram esconder-se e livrar-se dos outros. Veja, coisa triste. Isto é o que se verifica hoje quando os crentes procuram esconder-se e livrar-se dos outros. E quando sutilmente escapam de um lugar para outro ou de uma tarefa para outro sem criar vínculos profundos. Meus irmãos, precisamos criar vínculo com o outro. As pessoas que vivem na azáfama, só trabalhar, fazer. Aí quando vem o irmão falar com você, você corre, você vai embora. Porque você não quer mais, você não tem mais vínculo, você não se preocupa com o outro. A imaginação e mudança de lugares enganou a muitos. A imaginação e a mudança de lugares enganou a muitos, diz o Papa Francisco. É um remédio falso que faz adoecer o coração e às vezes o corpo. Faz falta ajudar a reconhecer que o único caminho é aprender a encontrar os demais com a atitude adequada, que é valorizá-los. Precisamos valorizar o outro, aceitá-los como companheiros de estrada, sem resistências interiores. Nós temos resistências interiores contra o outro, contra aqueles que nos agradam, e na realidade, Cristo não rejeita ninguém. Deus não rejeita ninguém. E a gente cria o quê? A gente cria uma barreira. Repetindo. Faz falta ajudar a reconhecer que o único caminho é aprender a encontrar os demais com a atitude adequada, que é valorizar. Valorize o seu irmão. Procure ter esse olhar de misericórdia. Qual é a tua visão? É uma visão de urubu ou é a visão de garimpeiro? Porque o urubu tem sempre a visão de procurar só o que não presta. O urubu sobrevoa. Enquanto o garimpeiro, mesmo olhando para o cascalho, mesmo olhando para aquele lixo, está sempre buscando as pedras preciosas. Meu irmão, tem um olhar de garimpeiro para a vida do teu irmão. Melhor ainda, diz o Papa Francisco, trata-se de aprender a descobrir Jesus no rosto dos outros. Olha aí. Descubra Jesus no olho nos olhos do outro, no rosto do outro. Olhe e veja a face de Jesus no outro, na sua voz, na voz do outro, nas suas reivindicações, e aprender também a sofrer no abraço com Jesus crucificado. Seja também, aprenda com Jesus crucificado, que no alto da cruz diz: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Nisto está a verdadeira cura, de fato, o modo de nos relacionarmos com os outros. A verdadeira cura, meu irmão, para a sua vida hoje é saber se relacionar com o outro. Não esqueça disso. O modo de nos relacionarmos com os outros, que em vez de nos adoecer, nos cura. E é uma fraternidade mística. Saber que o outro vai me proporcionar a cura contemplativa, uma cura mística, nessa fraternidade mística,
Nessa fraternidade que vai além dos muros, essa relação que vai estar sempre em saída para o outro, não é a saída para você mesmo, é a saída para o outro. Ver a grandeza sagrada do próximo, veja que coisa linda, no 92, ver a grandeza sagrada do... Meu irmão, veja a grandeza sagrada do outro, do teu irmão. Mesmo daqueles irmãos desagradáveis, veja, tem esse olhar de Jesus para ele, tem esse olhar de garimpeiro. Descobrir Deus em cada ser humano. Descubra, meu irmão. Explore Deus no outro. Explore. Chegou a hora. Quem sabe tolerar as moléstias da convivência, agarrando-se ao amor de Deus. Então você vai sofrer as moléstias da convivência, agarrando-se no amor de Deus, porque é o amor de Deus que te faz perseverar até o fim. Saber abrir o coração ao amor divino, porque você precisa abrir o coração ao amor divino. Precisamente nessa época, inclusive onde são poucos os rebanhos daqueles que perseveram até o fim. O pequenino rebanho de Cristo. Porque o homem de hoje é voltado para si mesmo. Nós somos chamados a testemunhar de forma sempre nova uma pertença evangelizadora. A pertença evangelizadora. Não deixemos que nos roubem a comunidade. Não deixemos que roubem o nosso entusiasmo. Precisamos dar não ao mundanismo espiritual. O que é o mundanismo espiritual, diz o Papa Francisco? O mundanismo espiritual que se esconde por detrás de aparências de religiosidade. Meu irmão, quantas vezes nós estamos por trás de aparências de religiosidade? Eu coloco para mim, eu sou consagrado na comunidade Shalom. Aí eu vou me esconder nas aparências de consagrado definitivo. Estou escondido. E até mesmo de amor à igreja, isso me escondo. Esse mundanismo espiritual me faz esconder por detrás de aparências de religiosidade e até mesmo de amor à igreja. É buscar, em vez da glória do Senhor, a glória humana, o bem-estar pessoal, a minha glória. Eu sou consagrado definitivo. Claro que a beleza de um consagrado, que a gente não vai se deter, mas a gente está por dentro. Só aparência. O sepulcro caiado, Valdo, o sepulcro caiado. É aquilo que o Senhor censurava nos fariseus. Como vos é possível acreditar se andais à procura da glória uns dos outros e não procurais a glória que vem de Deus único? Ele vive procurando a glória em nós e a glória nos outros. Tem lá em João 5,44. É uma maneira sutil de procurar os próprios interesses e não o de Jesus Cristo. Filipenses 2,21. Não buscai os vossos interesses, mas o de Jesus Cristo. Reveste esse mundanismo espiritual, reveste de muitas formas, de acordo com o tipo de pessoas e situações em que se penetra, por cultivar o cuidado da aparência. Então, a minha preocupação é a minha aparência. Cuidado da aparência nem sempre suscita pecados de domínio público, pelo que externamente tudo parece correto. Externamente tudo é correto, tudo perfeito. O encontro foi perfeito. Tudo deu certo, tudo implacavelmente perfeito. Mas alcançou pessoas. Era almas que você queria salvar. Este mundanismo pode alimentar-se, sobretudo, de duas maneiras profundamente relacionadas. Uma delas é o fascínio pelo gnosticismo, uma fé fechada no subjetivismo, fechada em si mesmo, nos seus próprios conceitos, onde apenas interessa uma determinada experiência, uma experiência profunda, uma emoção, é só a emoção que interessa, ou uma série de raciocínios e conhecimentos que supostamente conformam e iluminam, mas em última instância a pessoa fica enclausurada na imanência da sua própria razão. O que é imanência? Que só se preocupa com o externo. Fica enclausurada na imanência da sua própria razão ou dos seus sentimentos. A outra maneira é o neopelagianismo autorreferencial, o prometeico de quem, no fundo, só confia nas suas próprias forças, só confia em você. O pelagianismo, você só confia em você, na sua qualificação, que eu sei mais. Meu irmão, se você está fraco, está miserável. Aí muitas vezes, não, isso aí não tem... esse irmão aí, essa Maria, o João, não tem condições para nada não. Nem bota ele no ministério, não tem condições. Meu irmão, enquanto mais fraco, se manifesta a graça de Deus. Porque você só confia nas suas próprias forças e se sente superior aos outros. Se você se sentir superior aos outros, por cumprir determinadas normas ou por ser irredutivelmente fiel a certo estilo católico próprio passado, você se sente, não é fiel, não, eu sou fiel, eu sou consagrado definitivo, não, tem que ser dessa forma, o legalista, o fariseu, caminhando para o inferno, mesmo dentro da igreja, mesmo dentro da comunidade, mesmo se dizendo cristão, trabalhando na igreja, trabalhando na pastoral,
trabalhando as coisas de Deus, mas sem Deus, sem Cristo. Trabalhando para a obra de Cristo, trabalhando na vinha de Cristo, mas sem Cristo. Trabalhando só com você. É uma suposta segurança doutrinal disciplinar que dá lugar a um elitismo narcisista e autoritário, onde em vez de evangelizar, veja, onde em vez de evangelizar, se analisam e classificam os demais, e em vez de facilitar o acesso à graça, em vez de ser colaborador da graça, consomem-se as energias a controlar o outro, a determinar normas, a determinar regras, a acusar. Em ambos os casos, diz o Papa Francisco, nem Jesus Cristo, nem os outros interessam verdadeiramente. Jesus Cristo não é prioridade, nem o outro. A prioridade é você. Você que é o centro de tudo. São manifestações de um imanetismo antropocêntrico. Não é possível imaginar que dessas formas desvirtuadas do cristianismo possa brotar um autêntico dinamismo evangelizador. Não vai brotar, meu irmão. Não vai brotar. Porque a preocupação é só sua, é você aparecer. Nesse contexto, alimenta-se a vanglória de quantos se contentam em conter algum poder, ou você se contenta em ter algum poder sobre as coisas, e prefere ser generais de exércitos derrotados antes que simples soldados em um batalhão que continua a lutar. Você é o comandante que determina as normas, e não um soldado humilde, simples, de um batalhão que continua a lutar. Assim, diz o Papa Francisco no 96, assim negamos a nossa história da igreja, que é gloriosa por ser história de sacrifícios. A história da igreja, a história do povo de Deus é uma história de sacrifícios, é gloriosa porque tem sacrifícios, é uma história de esperança, de luta diária do cotidiano, de luta diária, a cada instante, de vida gasta pelo serviço, de constância no trabalho fadigoso, difícil, que não desiste de ninguém, que olha em tudo com graça, porque é na fraqueza que se manifesta a graça de Deus. Basta ter a minha graça, porque todo trabalho é suor do nosso rosto, é suor da sua dedicação, e Deus está vendo o simples gesto, a mínima oferta que ninguém vê. Deus vê, meu irmão, a tua oferta, as tuas lágrimas que são derramadas hoje, Deus vê. Quem saiu, diz o Papa Francisco, quem caiu neste mundanismo, olha de cima e de longe. Olha de cima, né? Quem caiu nesse olha de cima e de longe. Não se envolve, não bota a mão na massa, não toca a ferida do sofredor, não toca a ferida, o pecado do outro, não toca, não se compromete. Porque Jesus, o Salvador, veio para esses, não veio para você que se sente bonzinho, santinho. Veio para o outro, para o doente, que está no mundo, que está no pecado, que está na miséria, que está no adultério, que está nas drogas. Jesus Cristo veio para esses, por isso que Jesus não desiste de ninguém. Nós não podemos desistir de ninguém. Quem caiu nesse mundanismo e olha de cima e de longe, rejeita a profecia dos irmãos, desqualifica quem o questiona, faz ressaltar constantemente os erros alheios e vive obcecado pela aparência, só sabe criticar, só sabe ver o defeito do outro, o erro do outro. Jesus não aponta, meu irmão, Jesus não aponta erro de ninguém. O que é que ele disse para a pecadora? Mulher, vai, não peques mais. Vai, não peques mais. Diz o Papa Francisco, não circunscreveu os pontos de referência do coração ao horizonte fechado, da sua imanência, daquele que é fechado em si mesmo, dos seus interesses e, consequentemente, não aprende com os seus pecados, nem está verdadeiramente aberto ao perdão. Aquele que não aprende com o seu pecado, meu irmão, a cada instante a gente aprende com a nossa miséria, com o nosso pecado. Você não para no seu pecado, porque o Deus misericordioso é maior do que a minha miséria, a misericórdia de Deus é maior do que a misericórdia de Deus é maior do que a minha miséria, maior do que o meu pecado, maior do que a minha fragilidade. Então, aquele que não aprende com seus pecados, nem está verdadeiramente aberto ao perdão, é uma tremenda corrupção com aparências de bem. Eu sou corrupto. Não, político que é corrupto, eu sou corrupto porque eu vivo nessa corrupção de aparências de bem. Eu só quero apresentar o bem, que eu sou bom, eu já estou no santo, já sou consagrado, já estou no céu, já sou da comunidade. Eu já sou lá no Vaticano com o Papa Francisco, já estou no céu. Não é isso, é a luta ao céu, é a conquista diária, conquista quando você se volta para o outro. É uma tremenda corrupção de aparências de bem. Devemos evitá-lo, pondo a igreja em movimento, em saída. Eu sou igreja em saída para o outro.
em missão centrada em Jesus Cristo. A minha missão é centrada na pessoa de Jesus Cristo, pela ação do Espírito Santo, de entrega aos pobres e necessitados, essa voz que grita no mundo, que tem sede de Deus mesmo sem saber. Deus nos livre de uma igreja mundana, Deus nos livre de uma igreja mundana, sob vestes espirituais ou pastorais. Esse mundanismo asfixiante cura-se saboreando o ar puro do Espírito Santo. Cura-se, veja. Mesmo se você tem esse perfil, mesmo que eu tenha esse perfil, há uma cura. Você se cura saboreando o ar puro do Espírito Santo. Que coisa linda. Que nos liberta de estarmos centrados em nós mesmos. Deus quer libertar você também que está assim, eu também que estou assim. Deus quer nos libertar através do ar puro do Espírito Santo, que nos liberta de estarmos centrados em nós mesmos, escondidos numa aparência religiosa vazia de Deus. Nós escondidos nessa aparência religiosa vazia de Deus. Não deixemos que nos roubem o Evangelho, diz o Papa Francisco. Não deixemos que roubem a alegria do Evangelho. Dentro do povo de Deus e nas diferentes comunidades, quantas guerras entre nós, meus irmãos, quantas guerras pelos primeiros lugares, pelas aparências. O mundanismo espiritual leva alguns cristãos a estar em guerra com os outros cristãos, que se interpõe na busca pelo poder, pelo prestígio. Veja, a busca pelo poder, pelo prestígio, pelo prazer ou segurança econômica. Além disso, alguns deixam de viver uma adesão cordial à igreja por alimentar um espírito de contenda. O mundo está dilacerado pelas guerras e a violência, ou ferido por um generalizado individualismo. Tudo é individualismo, tudo sou eu, voltado para si mesmo. Por isso é que todos conhecerão que sois meus discípulos. Como é que todos vão conhecer se só nós somos? Mesmo diante de tudo isso. Se onde você está vivendo tudo isso. Mas Deus nos diz que o mundo vai conhecer quem são dele. Como tem lá em João 13,35. Por isto é que todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Se vos amardes, não é aparência de amor, mas se vos amardes uns aos outros. Foi o que Jesus, com uma intensa oração, pediu ao Pai. Que todos sejam um. Que todos sejam um. E que o mundo creia. Que vocês sempre têm lá em João 17,21. Cuidado, diz o Papa Francisco, com a tentação da inveja. Porque o irmão é mais espiritual. A inveja espiritual. Meu irmão, cuidado com essa inveja espiritual que diz Santo Irineu de Lyon. Cuidado com a inveja. Isso é satânico, a inveja espiritual. A inveja pelos primeiros lugares. Sempre estejamos no último lugar. Estejamos sempre no lugar da pecadora, sempre aos pés de Jesus. Cuidado com a tentação da inveja. Estamos no mesmo barco, todos estamos no mesmo barco e vamos para o mesmo porto. Todos vamos para o mesmo porto. Não nos esqueçamos disso. Peçamos a graça de nos alegrarmos com os frutos alheios, a graça de se alegrar com o crescimento do irmão. Como André fez, quando André conhece Jesus, ele corre para Pedro e apresenta Pedro a Jesus. Imagina a amizade, e André não ficou com ciúme. Quem foi Pedro? Mas precisou do André. Seja um André na vida do teu irmão, seja um André, apresente Jesus a ele. E continuando, peçamos ao Senhor que nos faça compreender a lei do amor. Peçamos ao Senhor, clamemos o Espírito Santo, para que a gente possa contemplar a lei do amor, compreender a lei do amor, mas acima de tudo, não só ter o conceito, mas vivenciar, contemplar essa lei do amor. Que bom é termos esta lei, a lei do amor. Como nos faz bem, apesar de tudo, amarmos uns aos outros. Como faz bem a gente amar. Amar até doer. Amar até sofrer. Ame. Ame. O amor não é amado. O teu amado te ensina a amar. Ele nos dá a trilha, nos dá as pistas. Como nos faz bem, apesar de tudo, amarmos uns aos outros. Sim, apesar de tudo. A cada um de nós é dirigida a exortação de Paulo. Não te deixes vencer pelo mal. Não te deixes vencer pelo mal. Mas vence o mal com o bem. Vence, meu amigo, minha irmã, meu irmão. Alguém está te fazendo mal? Alguém está te traindo? Alguém está te falando mal de você? Vença esse mal pelo bem, amando. O mundo não deixa para lá.
Ou fale dela, ou fale dele, ou critique, ou vá botar tudo ali. Não, não faça isso. Vença o mal com o bem. Romanos 12, 21. E ainda, diz o Papa Francisco, não nos cansemos de fazer o bem. Gálatas 6,9. Não se canse, meu irmão. Não se canse de fazer o bem. E o Senhor continua. Todos nós provamos, Papa Francisco, todos nós provamos simpatias e antipatias. A gente prova antipatias e simpatias. Talvez nesse momento estejamos chateados com alguém. Talvez nesse momento você esteja chateado com alguém. Pelo menos digamos ao Senhor, Senhor, eu estou chateado com esta pessoa, com aquela pessoa. Peço-vos por ele. Vê, mesmo chateado, diz o Papa Francisco, estou chateado com essa pessoa. Peço-vos por ele e por ela. Rezar pela pessoa com quem estamos irritados é um belo passo rumo ao amor, diz o Papa Francisco. E é um ato de evangelização. Façamo-lo hoje mesmo. Faça hoje mesmo, meu irmão. Se você está chateado com essa pessoa, se você tem mágoa dessa pessoa, se você tem ressentimento dessa pessoa, comece dando esse passo rumo ao amor. E é um ato de evangelização. Veja, é um ato de evangelização. Fazer isso, faça isso hoje. Não deixemos que nos roubem o ideal do amor fraterno. Não deixemos que nos roubem o ideal do amor fraterno. Já trilhando esse encerramento, a gente vê lá no capítulo 3, no item 4, uma evangelização que aprofunda essa dimensão querigmática, diz o seguinte: daqui se vê claramente que o mandato missionário do Senhor inclui o apelo ao crescimento da fé. Como nós precisamos estar crescendo na fé? Como é que essa fé cresce? Lá em Mateus 28, 20. Ensinando-nos a cumprir tudo o que vos tenho mandado. É cumprir o que o Senhor nos manda. Amar. Amar e amar. Daqui se vê claramente que o primeiro anúncio deve se desencadear também um caminho de formação e de amadurecimento, porque o nosso caminho é um caminho de amadurecimento. A nossa vida, meu irmão, é de amadurecimento. A evangelização procura também o crescimento. A evangelização também procura o crescimento do outro, o crescimento espiritual do outro, o crescimento no amor do outro, o comprometimento meu com o outro. Que implica tomar muito a sério em cada pessoa o projeto que Deus tem para... Qual é o projeto que Deus tem para outra pessoa? Qual o projeto? Cada ser humano precisa sempre mais de cada ser humano, precisa mais de Cristo. E a evangelização não deveria deixar que alguém se contente com pouco. A evangelização não deve se contentar com pouco, mas possa dizer com plena verdade: já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. A evangelização é esse comprometimento com todo o ser do homem, com todo o ser. A evangelização é você fazer o que tem lá em Gálatas 2:20. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E você vai procurar que o outro também diga isso, é Cristo que vive em mim. Você vai levar, pela sua vida, você vai levar essa amizade de Cristo. Você vai levar esse Deus que o homem não conhece, que o mundo de hoje não conhece. Cada ser humano precisa sempre mais de Cristo. E a evangelização não deveria deixar que alguém se contente com pouco. A gente não pode dar pouco, porque o homem tem sede de Deus. Trata-se de cumprir aquilo que o Senhor nos indicou como resposta ao seu amor. Trata-se de cumprir aquilo que o Senhor nos indicou como resposta ao seu amor. Sobressaindo junto com todas as virtudes aquele mandamento novo, que é o primeiro. Aquele mandamento novo que é o primeiro, o maior, o que melhor nos identifica como seus discípulos. É este o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Lá em João 15:12. Quem ama o próximo, cumpre plenamente a lei. Quem ama o próximo, cumpre plenamente a lei. Lá em Romanos 13:8, 10, lá no item 161 da encíclica. Quem ama o próximo, cumpre plenamente a lei. É no amor que está o pleno cumprimento da lei. De igual modo, São Paulo nos diz: para quem o mandamento do amor não só resume a lei, mas constitui o centro e a razão de ser ela mesma. Esse é o centro de toda a lei.
Toda a lei se cumpre plenamente nesta única palavra: ama teu próximo como a ti mesmo. Gálatas 5,14. Ama teu próximo como a ti mesmo. Meu irmão, que essa encíclica, que a gente infelizmente a gente não teve ela muito rica, se a gente fosse falar dela, a gente ia passar muito mais tempo. Precisamos, então, encerrando, né, precisamos ter essa consciência, diz o Papa Francisco. A aceitação desse anúncio nos convida a deixar-se amar por Deus e amá-lo com o amor que Ele mesmo nos comunica. Nós precisamos amar a Deus com o amor que Ele me comunica. Provocar na vida das pessoas e nas suas ações uma primeira e fundamental reação: desejar, buscar e cuidar do bem dos outros. Provocar no outro aquilo que está primeiramente em você. Desejar, buscar e cuidar do bem dos outros. Esse laço indissolúvel entre a recepção do anúncio salvífico e um efetivo amor, diz no item 179. Esse laço indissolúvel entre a recepção do anúncio salvífico, anúncio salvífico, salvar o outro, salvar almas, e um afetivo amor fraterno exprime-se em alguns textos das Escrituras, que convém considerar e meditar atentamente e constantemente para tirar deles todas as consequências. Como é perigoso e prejudicial nesse habituar-se, que nos leva a perder a maravilha, a fascinação, o entusiasmo de viver o Evangelho da fraternidade e da justiça. A palavra de Deus ensina que no irmão, veja, encerrando, a palavra de Deus ensina que no irmão está o prolongamento permanente da encarnação para cada um de nós. A palavra de Deus nos ensina que no irmão, no outro, está o prolongamento permanente da encarnação do Verbo para cada um de nós. Sempre que fizeste isto a um desses irmãos mais pequeninos, é a mim que fizeste. Sempre que você fizer a um desses irmãos mais pequeninos, é a mim que o fazes. Por isso, meu irmão, que possamos, voltando lá para o início, a alegria do Evangelho enche o coração e a vida inteira daqueles que se encontram com Jesus. Enche a alegria do Evangelho, enche o meu coração, enche o coração do outro. Quantos se deixam salvar por Ele? Quantos se deixam salvar por Ele? São libertados do pecado quando a gente é esse instrumento de amor para o outro. Quantos são libertados do pecado? Quantos pela sua vida sairão da tristeza, sairão do vazio interior, sairão do isolamento, porque você está apresentando Jesus Cristo. Você não está apresentando você. Você estará apresentando Jesus Cristo, que renasce sem cessar a alegria. Com Jesus Cristo, renasce sem cessar a alegria. Que estejamos, meus irmãos, que a nossa vida esteja sempre em saída para o outro, para os necessitados. Que a alegria do Evangelho, que a alegria do ressuscitado, que a alegria do amor de Deus em você, pela ação do Espírito Santo, faça cada vez mais ser sempre uma igreja em saída para o outro, para esse mundo que não conhece a Deus, para os pequeninos que ainda não conhecem o Senhor. Que o Senhor possa, pela ação do Espírito Santo, te conduzir por esse caminho que tanto agrada a Deus. Que você possa não mais parar nesse mundanismo que engana tantos, engana nós cristãos. E a gente possa anunciar o Cristo vivo e ressuscitado, anunciar o seu amor, porque o mundo, a sociedade, as pessoas têm sede e fome desse amor de Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus os abençoe.